a pandemia, o biólogo, especialista em abelhas e pesquisador da Embrapa Meio Ambiente, Cristiano Menezes, passou a dar aulas online para os interessados em criar abelhas sem ferrão nas áreas urbanas. É o melhor mel do mundo. O curso gratuito de meliponicultura na plataforma eCampo da Embrapa registrou em um ano 35 mil inscrições. No Repórter Eco de hoje, você acompanha as dicas de como criar abelhas sem ferrão perto das áreas urbanas e veja também. O cacique Megaron Tchucarramãe, da etnia Kayapó, fala sobre a riqueza cultural e os saberes dos povos indígenas do Brasil. E ainda para preservar a vida dos animais, 2 jovens criam couro vegetal a partir da kombucha, bebida fermentada à base de chá. O cacique Kayapó Megaron Tchucarramãe é um dos principais líderes indígenas do Brasil. Sobrinho do grande cacique Raoni, Megaron saiu da terra indígena no Xingu, estado do Mato Grosso, para alertar o país sobre as ameaças e também divulgar a luta pela preservação da riqueza cultural e os saberes dos povos da floresta. Mesmo com o celular nas mãos, Megaron Tchucarramãe insiste em falar Kayapó. A importância de preservar, de manter, de continuar, é não acabar com a língua e não acabar com a cultura, costume que nós temos. Estão aqui. O português ele aprendeu na infância, fez da língua não indígena ferramenta para lutar pelos direitos dos indígenas. Os indígenas sempre vêm sendo ameaçados, né? De extinguir, acabar com a terra deles. Para manter a língua, a cultura e os territórios dos povos tradicionais, ele deixa a floresta de tempos em tempos desde 1970. Para lutar em defesa da floresta, na Constituição de 1988. Tem um artigo lá que garantiu para nós o direito de ocupação. Para lutar contra o marco temporal em 2021, para acompanhar seu tio, o cacique Raoni, há décadas. Convivi com meu tio Raoni, né? Ele é irmão do meu pai. É assim que meu tio Raoni pensa e fala. Quando ele vai para outros países, ele fala isso. Ele quer viver, ele quer que os índios vivam em paz. Deixar índio viver do jeito deles, do jeito que eles vêm vivendo até hoje, né? E a gente visitou vários países na Europa, Estados Unidos, Japão, Austrália, né? Então essa é a lembrança que eu tenho dessa viagem que eu fiz com o meu tio Raoni Sting. O que o senhor acha que aprendeu de mais importante com o seu tio Raoni? Nós aprendemos dele ter lutado também dentro do nosso povo, o Kayapó, ter lutado para não ter conflito entre nós e tentar continuar a luta dele para preservar o costume, a cultura do nosso povo Kayapó. Com as lições herdadas de seus ancestrais, guiou as buscas pelos destroços do avião da Gol, que caiu na floresta dentro do território Mebengocré-Kayapó em 2006, matando 154 pessoas. Então a gente pensou e tentou ajudar, né? Mas a gente, quando chegou lá, não era isso. Não tinha gente viva, né? Aquele lugar é sagrado agora para nós, porque tem espírito das pessoas que morreram lá. Na década de 1980, o cacique Megaron se mudou para Brasília. Foi o primeiro indígena diretor do Parque do Xingu. Depois, voltou para a terra indígena Capoto Jarina, no Mato Grosso. Cacique Megaron, desde então, o senhor viu o entorno do seu território se transformar?
Começou na década de 70, quando a estrada BR-080 passou, chegou. A ocupação foi muito rápido em torno da nossa terra indígena. A floresta foi embora? Acabou. Não tem mais floresta. Primeiro eles desmatam, né? Mata tudo que tem naquela floresta. Tudo, animais, corta até raiz para não nascer mais nenhuma árvore. Depois eles plantam soja ou plantam milho e joga veneno. E aquele veneno cai na terra, quando chove, carrega esse veneno para o rio. Pelos apelos dele e de Raoni, a terra indígena Capoto-Jarina, no Mato Grosso, foi homologada em 1991, mas o reconhecimento não botou fim às ameaças. Tem, acho que, pessoas dentro do governo ou fora do governo que ameaçam nós, a nossa terra. Tem muita gente interessada na exploração de riqueza dentro da terra indígena, né? Então não é só o brasileiro, mas outras pessoas, de outras empresas, de outros lugares, que têm interesse de explorar a riqueza dentro da terra indígena. Já está escrito, né, que eles vão querer explorar minério na terra indígena, madeira na terra indígena, acabar com tudo madeira que tem, né? Como eles acabaram aqui em outros lugares. Agora resta só na terra indígena. A luta não acaba. Megaron Tchucarramãe mantém a altivez. Ouve os conselhos de Raoni, prepara a filha Maialu para assumir a voz do povo Kayapó. Viaja o mundo para defender a floresta. E onde quer que esteja, carrega um pouco da floresta com ele. Os indígenas resistem e vão resistir. Vão continuar como índio. E não pode esquecer a língua, não pode esquecer costume, a cultura, né? Conhecimento tradicional, conhecimento de medicina tradicional. Então, é isso que a gente quer preservar, isso que meu tio quer preservar, isso que meu tio quer que nosso povo não esqueça de sua cultura, né? Vamos agora às notícias da área socioambiental que tiveram destaque. A NASA revela as primeiras imagens feitas pelo James Webb, o telescópio espacial mais potente construído pela ciência. São registros com a mais profunda nitidez e precisão do universo, como a imagem do aglomerado de galáxias chamado de SMAC 0723, exatamente como era há cerca de 4,6 bilhões de anos. A nebulosa do Anel Sul, a 2.000 anos-luz da Terra. A nebulosa de Carina, região de formação de estrelas, a 7,6 mil anos-luz de distância. O Quinteto de Stefan, grupo de 5 galáxias a 290 milhões de anos-luz da Terra. E ainda, fotos de Júpiter e de sua lua. O telescópio James Webb tem como missões sondar planetas distantes para descobrir se eles podem ser habitáveis e fazer as imagens das primeiras estrelas a surgir no cosmos, há 13,5 bilhões de anos. Após 2 anos, a Polícia Federal prende suspeito de assassinar Ari Urueu Auau, líder indígena em Rondônia. A ONG WWF Brasil saudou o avanço nas investigações, mas pede o esclarecimento de pontos cruciais para punir os envolvidos, como o motivo do crime. O guardião da floresta amazônica, que denunciava invasões da terra indígena, foi encontrado morto em 18 de abril de 2020. A Corte Interamericana de Direitos Humanos cobra do governo Jair Bolsonaro medidas para proteger a vida, a integridade pessoal, a saúde, o acesso à alimentação e à água potável das comunidades nas terras Yanomami e Munduruku.
A corte dá prazo até o dia 20 de setembro para as autoridades prestarem contas sobre as ações que serão tomadas. 2 anos após a aprovação do Marco Legal do Saneamento, quase 35 milhões de brasileiros permanecem sem água potável e 100 milhões não têm acesso à coleta e tratamento de esgoto. O balanço inédito feito pelo Instituto Trata Brasil comprova que o saneamento básico avança lentamente no país, apesar da nova lei em vigor. Justiça nega a ação do Ministério Público Federal e a mineradora Tamisa poderá desmatar a Serra do Curral, em Belo Horizonte. A ação do MPF exigia que a mineradora tivesse a aprovação do IBAMA antes do desmate. Ainda cabe recurso. Em outra decisão, o juiz da 5ª Vara da Fazenda Pública de Belo Horizonte determinou a suspensão da proteção provisória da serra, que garantia a paralisação de todas as atividades mineradoras até a conclusão do tombamento estadual que está em curso. A Fundação SOS Mata Atlântica divulga carta com propostas urgentes de conservação do meio ambiente e mitigação das mudanças climáticas para os próximos governantes e parlamentares. O documento reforça que o fim do desmatamento, a restauração da Mata Atlântica e o investimento em energias limpas e renováveis são estratégicos para o Brasil cumprir as metas do Acordo Climático de Paris. E aguarde, porque daqui a pouco tem mais aqui no Repórter Eco. Jovens designers do Paraná desenvolvem um tipo de couro vegetal para revestir móveis a partir da kombucha, bebida fermentada à base de chá. Um trabalho de conclusão de curso premiado revela a criatividade de 2 jovens designers do Paraná. A dupla desenvolveu um tipo de couro vegetal a partir da kombucha, uma bebida fermentada à base de chá. O biomaterial pode ser usado para revestir móveis e substituir o couro animal. Bebida fermentada à base de chá. Se chama kombucha. Faz sucesso entre consumidores de produtos que prometem benefícios à saúde, mas também desperta interesse por esta película que se forma durante o processo de fermentação. Com ela, os designers Felipe e Gislaine desenvolveram o biomaterial que reveste esta poltrona. Foi o trabalho de conclusão de curso na Universidade Federal do Paraná, premiado num concurso na Alemanha. Eu e a Gi somos vegetarianos e a gente sempre teve essa preocupação, tanto com o direito dos animais quanto a exploração animal e o meio ambiente. A gente queria fazer algo pelos animais. A gente pensou em adaptar esse biofilme da kombucha, que já tem outros pesquisadores que fazem, para o que a gente precisava. E como a gente faz ele, basicamente a gente usa chá ou café e açúcar e faz um líquido, assim, a gente ferve tudo junto e depois coa esse líquido e coloca junto com a colônia de bactérias. Ela vai se alimentar desse café e desse açúcar e vai gerar um novo biofilme em toda a superfície do líquido. E é esse biofilme que a gente pega, lava ele, estica em uma superfície, normalmente do couro, em cima de um couro sintético, porque daí enquanto ele está secando, ele vai absorvendo, quer dizer, vai imprimindo a textura do couro sintético. E fica com esse aspecto mais parecido do couro animal. Ele é um projeto voltado para a sustentabilidade, porque além dele trazer alternativas para indústrias que são hoje conhecidas de ter um impacto forte no meio ambiente, como a indústria do couro, ele tem um potencial grande de chegar ao consumidor final, às pessoas, pelo fato dele estar sendo desenvolvido
pensando em subprodutos de cadeias produtivas, né, de produções que seriam possivelmente jogados fora. É usar resíduo de café, borra de café mesmo, que a gente pega em cafeteria. E também a gente está testando para substituir o açúcar mesmo, e com cana-de-açúcar. E daí para pigmentação a gente tem usado temperos que têm cor, como o açafrão, tem espirulina também que a gente usou, urucum. E a gente tenta sempre usar coisas naturais, até para o nosso processo de impermeabilização e de tratamento do material. A gente usa óleo, esteira vegetal e não usa absolutamente nada de origem animal no nosso produto. A preocupação de vocês com o descarte foi fazer um produto biodegradável e parece que ainda tem a possibilidade de espalhar sementes, né? Tem essa capacidade de fundir outras partículas, igual a da casca de beterraba. A gente consegue despejar algumas sementes em cima dele e ele vai fixar. E como ele é biodegradável e não tem produto químico, a gente não contamina o solo. E se você descartar em qualquer região, em qualquer lugar, você consegue adicionar sementes e você meio que reflorestaria uma área só com o nosso material. Qual é a importância dos alunos terem investido na produção desse biomaterial? O biodesign, que é a área que trabalha com design de materiais vivos, é uma área que tem despontado bastante nos últimos anos. Inclusive, tem autores e profissionais que são protagonistas, né, no campo, que entendem que a biologia vai realmente marcar o design do século XXI. Ela tem, sim, despontado no mundo e é importante que eles trabalhem com isso aqui no Brasil, porque a gente não vê tantas pesquisas ainda sobre isso no design. Que outro tipo de produto a gente já tem em desenvolvimento que pode nos surpreender? Nós temos muitos produtos sendo desenvolvidos com compósitos de micélio. O que são? São produtos à base de fungos. O micélio, ele é a raiz, o que seria a raiz dos cogumelos, digamos assim. É um material que tem propriedades que podem substituir alguns plásticos, inclusive, como o poliestireno, o isopor. E aí tem outras muito interessantes que poderiam, né, ser escaladas de alguma forma, como os desenvolvimentos do MIT, que trabalha com os bichos da seda, uma forma de produzir seda sem matar os bichos da seda, que hoje o que acontece é que os casulos são fervidos, né, para se alcançar a seda. E no experimento deles, não. Além do biodesign, os jovens pesquisadores representam outra vertente, o design ativismo, criado para fazer pensar. A gente sempre fala muito de ter empatia com as próprias pessoas, mas a gente esquece dos animais. A nossa vida, a gente se torna muito fechada, porque a gente sempre imagina que a gente é o centro de tudo. Só que quando você percebe que se não tiver abelha, não tem árvore, não tem planta, você entende que um pequeno ser de toda uma cadeia consegue interferir na gente. A gente está dando um passo para começar a mudança, para talvez no futuro os animais serem retirados dessa indústria. Até porque a gente está vendo que o calor que está fazendo no inverno aqui em Curitiba, 30 graus, isso tipo, não tinha antes. A gente está percebendo que essas coisas estão mudando e que o consumo está relacionado a isso. E eu acho que o design tem bastante para mudar essa parte do consumo mesmo. E veja a seguir, aqui no Repórter Eco. Conheça o hábito saudável de criar abelhas nativas sem ferrão em plena área urbana, como forma de manter o contato com a natureza. Cada vez mais, moradores das grandes cidades brasileiras decidem criar abelhas nativas sem ferrão, como a jataí. Além de produzir o mel, elas ajudam a polinizar as plantas com flores.
Durante a pandemia, o biólogo, especialista em abelhas e pesquisador da Embrapa Meio Ambiente, Cristiano Menezes, passou a dar aulas online para os interessados em criar abelhas sem ferrão nas áreas urbanas. É o melhor mel do mundo. O curso gratuito de meliponicultura na plataforma eCampo da Embrapa registrou em um ano 35 mil inscrições, número que surpreendeu o pesquisador. Essas pessoas estão procurando criar abelhas nativas sem ferrão na cidade por quais razões? Por hobby ou para produção mesmo de mel, por exemplo, e geração de renda? O principal objetivo é o hobby mesmo. Eventualmente até produzir mel para si e eventualmente até comercializar o excedente. Mas o principal motivo é como hobby, como desejo de aumentar, ter um pouco de interação com a natureza. De 2.000 espécies de abelhas nativas do Brasil, cerca de 250 são sem ferrão. E entre estas, perto de 40 já são criadas em ambiente urbano. Pode ser em casa ou até em apartamento. O importante é, primeiro, observar a vizinhança e escolher bem o local do ninho. Precisa ter num ambiente que esteja protegido do sol, debaixo de sombra, na varanda da casa, um lugar fresco e arejado. Do que se alimentam as abelhas e que tipo de orientação vocês dão no sentido de plantar algumas espécies vegetais para ajudar nessa alimentação próximo à casa, ao ninho da abelha? As fontes de alimento das abelhas são o néctar e o pólen que elas retiram das flores. Então, essa é a fonte natural de alimento. A gente consegue dar suplementos alimentares artificialmente, então, por exemplo, água com açúcar, a gente faz um xarope e oferece para as abelhas para reforçar essa alimentação. Seria importante que as pessoas escolhessem manjericão, ora pronobis, pitanga, jabuticaba, coqueiros em geral fornecem boa alimentação para as abelhas. A jataí é uma das espécies sem ferrão mais adaptadas à cidade e foi a escolhida pelo Felipe, que mora no 5º andar de um prédio em São Paulo. Eles me recomendaram que eu identificasse algumas abelhas no bairro, que eu começasse a perceber. E eu percebi que em volta da minha casa, eu nunca tinha percebido, são dezenas de ninhos, de várias espécies. E dentre elas a jataí. E aí eu identifiquei que aqui perto de casa tem jataí, então eu posso ter jataí. Há pouco mais de um ano, Felipe instalou uma caixinha com um ninho de jataí na varanda do apartamento. E a partir daí, pai e filhos aprendem muito com o convívio com as abelhas, que se transformaram em pet da família. Ele tem verdadeira fobia por insetos alados, o mais velho. E quando eu comecei a ter a jataí e ele começou a conhecer as abelhas também lá da praia, ele virou um apaixonado também por abelha. Então agora a gente anda no bairro e ele sozinho consegue identificar. Olha, pai, aqui tem um ninho. Como é que você sabe? Olha elas voando aqui. Depois de um acidente seguido de uma crise de depressão, Pedro, que é marceneiro, foi aprender a criar abelhas sem ferrão. Ele aproveitou o ofício e os resíduos de madeira da marcenaria e passou a construir casinhas para abrigar os ninhos e a praticar também educação ambiental. Tudo isso em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. A partir do momento que a gente começa a conviver com elas, a gente tem outro olhar para o mundo, outra visão de como as coisas funcionam, entendeu? Quais são os benefícios para a cidade? Por exemplo, uma cidade como São Paulo, as pessoas estão começando a criar abelhas nativas em suas casas. A cidade também ganha com isso? Com certeza. O primeiro benefício é a melhoria na polinização. Então, ao buscar comida nas flores, elas transferem o pólen entre as flores e isso é muito importante para a produção de frutos e sementes nesse ambiente. Então, você gera toda uma cadeia de produção de frutos e sementes que vão alimentar pássaros, vão melhorar um pouco dessa biodiversidade urbana. As abelhas tornam as pessoas mais conscientes em relação à importância do meio ambiente.
Então elas vão cuidar melhor do seu lixo, vão cuidar melhor do consumo de água da sua casa, do consumo de energia. Elas permitem um bem-estar para as pessoas, porque trazem esse contato com a natureza, que geralmente nas grandes cidades é difícil ter. Então, as abelhas ajudam mais a gente do que a gente ajuda elas, na verdade. E com as dicas de criação de abelhas sem ferrão nas cidades, o Repórter Eco fica hoje por aqui. No próximo programa tem mais informação sobre projetos, ações e pesquisas em busca de um mundo melhor para todas as formas de vida. Até lá!